eu queria perguntar, né? Uma pergunta que a gente faz: qual que é o papel da igreja? O papel principal da igreja não pode se amoldar ao mundo, mas ela tem que ser sal da terra, né, e luz do mundo. A igreja tem que fazer a diferença. A gente sabe que a carne, ela somente vai persistir se você colocar sal nela. Se você não colocar, no dia seguinte ela não presta mais. Então a igreja, somente a igreja, a partir do momento que ela faz a diferença. Esse é o primeiro tópico. O segundo que eu quero dizer é que a igreja, ela é como uma família, no qual as pessoas mais velhas ensinam e encorajam os mais fortes. Então, o segundo tópico é esse. Primeiro, a igreja tem que fazer diferença. Segundo, a igreja é como uma família. Os mais velhos, os mais maduros, que estão há um tempo maior, ensinam os mais jovens. Terceiro, meus irmãos, a igreja também deveria ser um lugar onde todo mundo é responsável. Obrigado, Deus. Onde todo mundo é responsável. Deveria ser um lugar de segurança, de aceitação, esperança e ajuda. Então, deveria ser um lugar de refúgio, lugar de esperança. Quarto, a igreja deveria ser um lugar onde as palavras são confiáveis, onde a adoração é significativa, onde a fé é invencível, onde a graça é notável, onde o amor é tangível. Ou seja, a igreja deveria ser um corpo acolhedor, que acolhe, e um corpo também afetuoso. Então isso aqui, meus irmãos, sintetiza, resume qual deve ser o papel da igreja, da nossa igreja. E aí Paulo ele vai colocar para nós algumas coisas que vai nos ajudar a entender, a compreender, a discernir qual é o nosso papel. E ele então começa por uma mulher chamada Febe. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. A primeira pergunta: quem era Febe? Ela aparece aqui. Eu sei que o nome dela significa pura, brilhante e radiante. Olha só que coisa bonita, né? A palavra Febe significa pura, brilhante e radiante. E Paulo, ele a chamou de nossa irmã. E também Paulo vai chamá-la de serva. A palavra serva aí vem da palavra diáconos, que nós temos o diácono. Então, possivelmente, a Febe, ela exercia um papel de diaconisa na casa do Senhor, porque diáconos significa ministério, significa serviço, e pode se referir a qualquer tipo de serviço que fazemos na obra do Senhor. Tem muita igreja com certa dificuldade de inserir as mulheres em algum cargo no corpo de Cristo. Mas aqui nós temos uma mulher que é chamada de serva, que é chamada de diáconos ou diaconisa, e que ela também poderia ter exercido o dom de diaconisa na igreja. Qual que é o papel de uma diaconisa? Cuidar do bom andamento do culto
e também da manutenção da igreja. Então, o papel de uma diaconisa, o papel de um diácono na casa do Senhor é cuidar do bom andamento do culto. E tudo que diz respeito à casa do Senhor é tarefa da diaconisa, do diácono. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi: quem ela é? E uma outra coisa é que a gente pergunta: o que ela fez? Vai nos dizer que ela havia sido o amparo de muitos. Ela tinha amparado muita gente. Na tradução Almeida, revista e atualizada, diz assim: protetora de muitos e de mim, inclusive. Então a palavra aqui, protetora, no grego é benfeitora. Ela então era uma mulher de negócios, ela era uma empresária, ela era independente em termos financeiros, que vinha utilizando suas habilidades ou posses para dar suporte à igreja e ajudar muitos. É uma bênção quando nós temos irmãos que ajudam, que contribuem, que estendem as mãos para as necessidades da igreja, do ministério, das congregações. Então a irmã Febre, ela era uma mulher independente financeiramente, ela era uma pessoa que mexia com negócios, bem sucedida, e está dizendo que ela amparou muita gente. Eu fico pensando assim: para que serve o dinheiro? Né? Para que serve o dinheiro? Tem muita gente que pensa que o dinheiro é para você gastar somente para si, somente para o seu bem e prazer, o seu bel prazer. Mas aqui a gente vê uma mulher independente, uma mulher com uma condição financeira muito boa, e ela pegava o seu dinheiro e amparava muita gente. E ela até amparou, ela foi protetora até de mim, o apóstolo Paulo está dizendo. Até a mim, ela me ajudou, ela me auxiliou. Louvado seja o nome do Senhor. E o que ela precisa? Terceira pergunta, ele está fazendo perguntas para o texto, e o texto ele vai respondendo para nós. Diz aqui, ela está indo, ela é de Cencreia, ela morava na cidade de Cencreia, que é a 8 quilômetros de Corintos, no porto, e ela estava indo para Roma. E os irmãos talvez não saibam, mas quem levou a carta, essa carta que o Paulo escreveu aqui, aos romanos, quem levou essa carta aqui, foi justamente a irmã Febre. Ela que pegou, Paulo escreveu a carta aos romanos, e pegou na mão dela, e ela então levou até a igreja de Roma. Todos nós sabemos que uma das cartas mais importantes do Novo Testamento é a carta de Romanos, uma das cartas mais importantes, mais cruciais para a nossa fé. Então vejam a importância da irmã Febre. Aí Paulo vai dizer assim, uma carta de recomendação, viu? Na maioria das vezes nós utilizamos essa expressão nas nossas cartas de recomendação: recebais no Senhor como convém aos santos. Então eles precisavam de uma carta. É igual chegar alguém aqui nos visitando: eu sou da Assembleia de Deus lá de Ribeirão Preto. Mas e a carta? Você tem alguma carta de recomendação que diz que você é de lá? Eu sou um presbítero. Você chegou um pastor, não sei de que lugar,
da Assembleia de Deus, não sei de que lugar, e alguém perguntou, ele é pastor, eu falei, mas e a carta dele? Ele precisa se identificar. Então quer dizer, Paulo está escrevendo uma carta, está em Corinto, está escrevendo uma carta aos irmãos de Roma, pedindo que recebais a irmã Febe como convém aos santos. E segunda coisa, que seja hospitaleiro com ela. Naquela época não tinha hotel, né, como temos nos dias atuais, um local para ficar, para almoçar. Então ele está dizendo, sejam hospitaleiros com ela, tratem dela, cuidem dela. E a segunda coisa que Paulo vai pedir para os irmãos de Roma e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar. Ela foi lá com um objetivo, talvez seja um objetivo comercial. Ela pediu, literalmente, ele pediu que a congregação ajudasse ou que ficasse ao lado dela. Parece que ela estava pedindo alguma coisa a mais do que a hospitalidade rotineira. Então quer dizer, no que vocês puderem ajudá-la, auxiliá-la, vocês ajudem. Vocês estendam as mãos para a irmã Febe, porque é uma serva do Senhor. Paulo está dizendo para os irmãos de lá. Interessante, meus irmãos, que a palavra saudar, ela aparece, eu contei utilizando a Bíblia, não essa daqui, essa aqui é a nova versão internacional, mas utilizei a Bíblia atualizada, a revista revisada e atualizada. A palavra aí aparece 16 vezes, saudai, no capítulo 16. Saudação, cumprimento. No continente europeu e nas Américas, nós saudamos como? Apertamos as mãos. É isso? Bom dia, boa tarde. Na Europa Ocidental, aquela região da Grécia ali, Bulgária, Romênia, e no Oriente Médio, as pessoas beijam nas bochechas, né? Uma velhinha, tem um beijo aí na bochecha do rapaz aí. Isso é na Europa Oriental. Na Europa Ocidental, Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, cumprimenta-se com a mão. No Japão, a saudação acompanha por uma reverência. No Japão, eles abaixam a cabeça. Eles não se cumprimentam com as mãos. Nos tempos de Paulo, ele fala de um beijo santo, chamado também de ósculo santo. Então é uma forma de cumprimento, é uma forma de apreciação, é uma forma de afeição, você cumprimentar o seu irmão, a paz do Senhor. Então quer dizer, é uma forma respeitosa, é uma forma de apreciação, você cumprimentar alguém. Está tudo bem com você? Como que você está? Então ele está saudando os irmãos, ele está se importando com os irmãos lá de Roma. Depois ele saúda Priscila e Áquila, um casal aqui que o apóstolo Paulo encontrou lá em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Eles tinham sido expulsos de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma, e eles foram expulsos, foram para Corinto, e em Corinto eles encontraram com o apóstolo Paulo. Aleluia. E o apóstolo Paulo tinha a mesma profissão deles, fazedores de tendas, e possivelmente eles tenham conhecido Cristo, conhecido a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que ele ficou na cidade de Corinto durante 18 meses.
Um ano e meio, o apóstolo Paulo ficou na cidade de Corinto com Áquila e Priscila. Então veja só, agora eles estão em Roma. Áquila e Priscila estão em Roma e o apóstolo Paulo está lhes mandando saudação. Paulo fala assim, Paulo devia sua vida ao casal. Eles arriscaram a vida por mim. Tem uma tradução que diz que eles deram o pescoço por mim. É como se você desse a sua própria vida por alguém. Esse casal fez justamente isso. Eles arriscaram, tanto em Corinto quanto em Éfeso, eles arriscaram a vida deles por Paulo. Eles haviam deixado sua própria segurança em favor de seu amigo. Depois da morte do imperador, que ele foi morto, assassinado, retornaram a Roma e transformaram sua casa em lugar de culto e de adoração. Interessante, né? Eles utilizavam a sua casa, a casa deles, como lugar de culto e de adoração. Diz assim, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Antigamente, na época dos apóstolos, não havia igreja, como estamos aqui. Eles se reuniam nas casas. Então, em Roma, haviam várias casas, vários líderes, e nessas casas eles se reuniam para louvar, para exaltar, magnificar o nome do Senhor. Então, na casa de Áquila e de Priscila, eles se reuniam para glorificar o nome do Senhor. Então Paulo diz assim, saudai a fé. Saudai, ou está recomendando a fé, desculpa. Mas ele está saudando aqui Áquila e Priscila. Saudai meu amado Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Ele está dizendo que a primeira pessoa que se converteu na Ásia, quando ele começou a pregar o Evangelho, na sua primeira viagem missionária, naquela região da Turquia, foi justamente Epeneto. E Epeneto está onde? Em Roma. Então ele está dizendo, saudai Epeneto. E Epeneto se juntou com Priscila e com Áquila na mesma igreja. Eles estavam ali reunidos, adorando o nome do Senhor, comungando, batalhando pela fé que há em Cristo Jesus. Então ele está mandando saudação para essas pessoas. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Não fala quem é Maria, mas a Maria fazia parte da igreja de Roma. Paulo conhecia Maria. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, estavam em Cristo antes de mim. Esse versículo aqui a gente vê algumas coisas importantes a respeito desses dois personagens. Primeiro, ele está dizendo que eram parentes, possivelmente eram parentes de sangue do apóstolo Paulo, primos, sobrinhos, eu não sei, mas ele está dizendo que eram parentes, são meus parentes. Essa é a primeira informação que o texto nos dá. A segunda informação que eu acho muito importante é que eles estiveram na prisão comigo. Aleluia! Que coisa maravilhosa, né? Eu vou visitar o apóstolo Paulo. Eles foram e visitaram o apóstolo Paulo na prisão, possivelmente na prisão de Cesareia, onde Paulo ficou durante 2 anos. E ele também coloca uma outra informação a respeito desses dois homens, Andrônico e Júnias. Eles estavam em Cristo antes de mim, antes de Jesus me salvar, antes de Jesus aparecer para mim na estrada de Damasco. Eles estavam comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ele vai saudando. Nos tempos dos apóstolos, da perseguição, a igreja, meus irmãos, era constituída de igrejas domésticas, ou de pequenos grupos.
A igreja, ela se reunia nas casas dos irmãos. Esses dias eu ouvi o irmão Renato. O irmão Renato congregou aqui conosco muitos anos, esposa da irmã Vanessa. Eu me lembro que nós começamos a fazer um pequeno grupo na casa do irmão Renato. Ele não era convertido, né? E ali ficamos 4 semanas, 4 quartas-feiras, pregando a palavra. Eu, a minha esposa e mais alguns irmãos que nos acompanhavam. E eles só ficavam de lado, não falavam nada, reparando nas minhas atitudes, nos hinos que a gente cantava, não abria a boca. E eu fiquei meio desconfiado. Esse irmão está aí, está olhando para nós o tempo todo, não diz nada. Nós estamos aqui na primeira semana, segunda semana, terceira semana, né? E na quarta semana, na última quarta-feira, ele falou assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia. Então, que coisa maravilhosa. Como que é importante, né, a gente fazer um culto nas nossas casas. Eu poderia citar aqui várias casas que nós fizemos cultos, que nós ficamos ali semanas pregando a palavra do Senhor, cantando, e Deus fez coisas maravilhosas, né? A gente precisa desse salão, do templo, para adorar, para buscar o Senhor, é para reunir todo mundo, mas nós também precisamos de fazer culto em nossas casas. Aleluia! Precisamos, eu preciso ceder a minha casa, você precisa ceder a sua casa, né? Para abençoar o teu marido, os teus filhos, enfim, os teus vizinhos, os teus amigos de serviço, para que o Evangelho possa ser pregado também para ele. Interessante que no versículo 14 e 15, Paulo também vai dizer: e todos os santos que estão com eles. Então eles estavam reunidos nas casas, louvando, engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor. Aí veja só, nos versículos 8 a 15, nós temos aqui alguns irmãos. Saúdem Ampliato, e Paulo vai dar sempre uma característica: meu amado irmão do Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo. Eu me lembro que o meu pastor, ele me chamava de meu prezado. Toda vez que ele me via, ele dizia: aí, como que você está, meu prezado? Eu percebi que havia muito afeto nas palavras dele por mim. E apóstolo Paulo, você pode perceber que para cada um ele vai chamar de um jeito. Ampliato ele chama de amado irmão do Senhor. Urbano ele chama de cooperador, aquele que coopera, aquele que está junto, né? Ele chama Estaque de meu amado irmão. Saúdem Apeles. Apeles ele fala aprovado em Cristo. Que coisa maravilhosa. Talvez ele tenha passado por situações difíceis na vida, né? O irmão Apeles, mas ele foi aprovado. Ele aguentou, ele suportou, ele perseverou. E Apeles está aí, Paulo está dizendo assim para ele: você é aprovado em Cristo. Depois ele fala dos que pertencem à casa de Aristóbulo. Aí ele já não dá mais, ele não dá uma informação a mais, ou faz algum elogio, né? Simplesmente vai citando os nomes. Ele fala do Herodião, que é parente dele, ó, mais um parente de sangue aqui, ó. Ele fala também da casa de Narciso, né? Que estão no Senhor. Ele fala de 2 mulheres, Trifena e Trifosa, possivelmente eram 2 irmãs, gêmeas, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Olha só que coisa linda, né? Mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Fala da irmã Pérside também, outra que trabalhou arduamente no Senhor, com muito esforço.
vai citar o nome de quase 9 mulheres. São 27 pessoas que o apóstolo Paulo cita aí no capítulo 16. 27 pessoas. E ele está citando o nome de pessoas escravas, mulheres, pessoas da elite, né? Todos eles, ele está dizendo também, Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Marcos vai dizer que o Rufo, ele é filho de Simão Cirene. Para quem não sabe, foi aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Simão Cirene, ele se converteu a Cristo. Teve um filho chamado Rufo e Alexandre, eram 2 irmãos. E Paulo está dizendo que a mãe de Rufo também era a mãe dele. Aleluia. Saúde também, saúdem a Sinclitor. Aí já não fala muita coisa deles aqui. Fregonte, Hermes, Pétrobras, Hermes e os irmãos que estão com ele. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos com ele. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudação. Coisa linda, coisa maravilhosa. 20 nomes oferecem pouca informação. Cada um dos comentários do apóstolo aponta de um iceberg narrativo. O irmão do Senhor, que chamamos de irmão do Senhor, cooperador, aprovado em Cristo, que trabalhava arduamente no Senhor, eleito no Senhor. Então, quer dizer, só é possível imaginar quais histórias cada comentário poderia iniciar. Todos tiveram uma história com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhecia a história pessoal desses irmãos e ele estava saudando todos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando assim, fico imaginando, e o que isso significa? E o que isso diz respeito a mim e a você, Igreja de Cristo? Primeira coisa, o corpo de Cristo possui variedade dentro de sua unidade. Então presta atenção aqui. Nós estamos aqui numa unidade. A unidade é Cristo Jesus, mas nós temos variedades. Os irmãos citados pelo apóstolo Paulo são irmãos solteiros, são irmãos casados, são irmãos viúvos, viúvas. Ele saudava homens, mulheres, escravos, pessoas da elite social, cristãos novos, cristãos maduros. Ele saudava gregos, romanos e judeus. Vieram de todos os cantos do Império Romano, de várias tradições, histórias, mas todos compartilhavam de uma mesma coisa. Aqui nós estamos aqui. Viemos de vários lugares, viemos de situações diferentes, de culturas diferentes, de formação diferente. Somos diferentes, mas tem uma coisa que nos une, tem uma coisa que faz com que a gente venha para a casa do Senhor. E sabe o que é que nos une? A salvação pela graça, somente por meio da fé em Jesus Cristo. O que nos une é justamente isso. Eu tenho um amigo que era pastor, Gideon Panso, ele é pastor na África. De vez em quando a gente bate um papo, a gente é muito amigo ainda. Ele é pastor presidente de uma grande igreja lá. Já me convidou para ir para a África, mas meu medo de avião ainda não deixou. E aí, meus irmãos, o quanto que ele é meu amigo, o quanto que a gente é companheiro mesmo, sabe? Mas o que nos une é Cristo Jesus, é a salvação que é em Cristo Jesus que nos une. Somos diferentes, comemos comidas diferentes, culturas diferentes, mas nós temos o mesmo alvo. Jesus Cristo, nosso Senhor
e Salvador. Então veja só, a primeira coisa, tem variedade dentro de sua unidade. É aquilo que nós falamos na semana passada sobre o cristão forte e o cristão fraco. Tem gente que não come carne de porco. Fazer o quê? É sofredor, é isso. Tem gente, né, como eu, que como carne de porco. Sou uma pessoa feliz, né, meus irmãos? Tem gente que prefere comer verdura, cenoura, alface. Então quer dizer, tem gente que tem vários estilos de vida, gosta de assistir dorama. Eu não gosto de dorama, mas tem esse irmão que gosta de assistir dorama, não tem? Tem gente que gosta de assistir ficção científica, eu odeio essas coisas. Sabe, o cara vai para o espaço. Zumbi, tem gente que gosta de assistir filme de zumbi. Aqueles bichos tudo feios, você sabe? Eu não gosto de assistir aquilo, eu gosto de ver coisa da vida, mas todos nós estamos na presença do Senhor. Eu tenho as lutas com as minhas filhas. Vamos assistir um filme, ele fica aquela luta. Eu gosto de ver uma coisa, ela gosta de ver outra, e fica aquela, isso aqui é bom, não, é bom para você, pai, mas não é bom para mim, não, tal. Até a gente achar um filme legal lá, que todo mundo vai gostar, né? Então quer dizer, isso é o corpo de Cristo, meus irmãos, não é todo mundo igualzinho. Então é isso que nós temos que entender aqui, ó. O corpo de Cristo também é mantido unido por aqueles que servem na obscuridade. Interessante, né? A diaconisa Febe era uma força purificadora na igreja de Corinto, Sincreia, e alguém que o Senhor havia chamado para levar essa carta monumental para Roma. Eu tenho certeza que poucos ouviram falar da irmã Febe. Estamos sabendo dela hoje. É uma pessoa o quê? Obscura, porque nada sabemos sobre ela. Aí eu fiz uma pesquisa lá no Google, né? Irmã Febe, a diaconisa do Senhor. Falei, será que tem alguma coisa a mais que eu não sei? E aí eu vou pesquisar. Não acrescentou nada. Sinceramente, nós não temos muita coisa a respeito dela. Então ela é uma personagem obscura, assim como que nós temos muitos personagens obscuros, pessoas que não aparecem, que não ficam em outdoor, mas estão aonde? Na obra do Senhor, estão fazendo, estão trabalhando arduamente, estão evangelizando. E o que dizer também de Maria? E o que dizer de Urbano? E o que dizer da Trifena e da Trifosa, essas duas irmãs que trabalhavam arduamente na casa do Senhor? O que dizer também da irmã Pérside? Foram notados por seus trabalhos fiéis, mas pouca coisa a gente sabe sobre eles. Ou sobre eles aqui também. Priscila e Áquila serviram com Paulo em Corinto, serviram com Paulo em Éfeso. Eles estabilizavam a igreja. Aliás, Priscila e Áquila discipularam quem? Nada mais, nada menos do que Apolo. Aquele pregador eloquente. Ele foi discipulado por quem? Ele foi discipulado pela irmã Priscila e pelo irmão Áquila. Ora, quantas pessoas, eu pergunto assim para vocês, quantas pessoas que passaram na vida de vocês, que foram fundamentais no começo da vossa fé, da minha fé? Hoje nós estamos aqui, mas essas pessoas passaram e nos ajudaram e ninguém ficou sabendo. Pessoas desconhecidas, obscuras. Eu tive alguns amigos que passaram pela minha vida, que me discipularam, homens de Deus, mulheres de Deus, que me encorajaram. A mesma coisa que nós estamos vendo de Priscila e de Áquila. Depois eles foram para Roma, fundaram uma igreja em Roma, aleluia, montaram uma igreja. Pouco sabemos sobre ele. Os 27 nomes da lista representam
conhecer o corpo de Cristo. Quantas pessoas obscuras? Eu fico vendo a irmã Divina. A irmã Divina está aí? Ah, não, né? A irmã Divina, eu tenho 17 anos de pastor nessa igreja. A irmã Divina tem quase 20 anos que ela está limpando essa igreja aqui. Né? E ela tem paixão pela igreja. Ela poderia muito bem. Já se aposentou, ela e o irmão João. Ela tem paixão. Ela gosta de estar aqui limpando a igreja, ela gosta. Né? Então eu estou dizendo aqui para você, vários irmãos e irmãs que estão aí, diáconos, né? É da obra do Senhor, que estavam bem antes de mim, estão aí, já firme e forte aí, trabalhando para o Senhor. Às vezes são pessoas obscuras, são pessoas que não sobem aqui no público, que não sentam nessas cadeiras, mas são pessoas fundamentais no corpo de Cristo. Aleluia! São pessoas que enriquecem o corpo de Cristo, são pessoas necessárias. O corpo de Cristo é caracterizado por amor simples e realista. Interessante, né? Que a saudação do apóstolo Paulo são relativamente sem adornos, né? Ali, eu me lembro uma vez que o rapaz falou assim: aqui está o estardante da Assembleia de Deus, né? Estardante, falando com o pastor Colenda. O irmão falou assim, o pastor Colenda falou assim: eu não sou isso não, meu irmão, eu sou um servo. Né? Aí esses dias o irmão me encontrou na rua e falou assim: pastor, eu tenho um desejo. Ele não é daqui não, ele é de fora. Te ver pregar. Meu irmão, eu quero Jesus. Fala, Jesus, não tem nada demais não, meu irmão. Tem nada demais. Então quer dizer, ele trata as pessoas relativamente sem adornos. A febre foi crucial para a igreja em Cencreia. Ele compartilhou a sua vocação de fazedor de tendas com Priscila e Áquila em Corinto. Ele tinha aquele relacionamento aberto com essas pessoas, fazendo tendas com essas pessoas, fazendo ali, costurando tendas, porque não tem nenhum adorno. É um reverendo, é o apóstolo Paulo, não, fazedor de tenda, compartilhou um calabouço com Adônico em Júnias. Ele trabalhou com Maria, com Urbano, com Trifena, com Trifosa e Pérside. Paulo foi trabalhando com todas essas pessoas na obra de Deus, fazendo a obra. Amém. Sem nenhum tipo de adorno, sem nenhum tipo de posicionamento, né? Hoje tem os pastores que, para você chegar perto, tem gente pedindo autógrafo para pastor, misericórdia. Vai pedir autógrafo? É para pastor? Ou é um autógrafo aí? Agora virou celebridade, pastor? Interessante que Paulo ele faz questão de ser igual, semelhante. A única coisa que diferencia é que Deus o chamou para ser apóstolo. É que Deus o chamou para ser um pregador do Evangelho, aquele que anuncia a palavra de Deus, aleluia. Veja só, o ABCD do corpo de Cristo. ABCD do corpo de Cristo. A. Aceitem uns aos outros. Aceitem a variedade. Pensamentos diferentes. Gosto diferente. Meu irmão, eu tenho dificuldade de comer peixe. Eu como peixe, mas eu não como muito peixe não. Tá? Agora você não vai me julgar, presta atenção, você não vai me julgar porque eu não como peixe. Eu faço ovo, você nunca comeu. Ovo frito. É o que eu gosto disso. Ah, vou julgar. Você não sabe o que é peixe? Não. É gosto, meu irmão, é gosto. Ué? Então você tem que
saber se comportar com pessoas que têm gosto diferente do corpo de Cristo. Outra coisa, B. Bem-aventurados que servem. Os servos não são exigentes. Não são exigentes. Tem que fazer o quê? Você nem perguntar o que tem que fazer. Vai trabalhar, vai servir ao Senhor, se encaixa aí no departamento da igreja. Aí tem uma irmã que falou assim: eu só vou ficar aí na sua igreja se você me colocar no ministério de louvor. Só que a irmã não tem voz, é igual eu assim, sabe? Tem muita voz. Está entendendo, meus irmãos? É igual mandar o pastor João fazer parte do ministério de louvor. Não vai dar certo. Não é o meu forte. Eu gosto de pregar. Eu gosto de apoiar a minha chamada que Deus me deu. Então, quer dizer, a gente tem que servir, a gente não pode ser eu só vou trabalhar no corpo de Cristo, na igreja, se me entregar a tal tarefa. Cultive estima pelos outros. Cultive. Valorize o sermão. Dignifique o sermão. Não trata o sermão de uma forma vil. Não utilize apelido, pelo amor de Deus. Não faça isso no corpo de Cristo. Cada pessoa tem um nome aqui, um nome. Chame o irmão pelo nome. O apelido é coisa do velho homem. Aqui nós chamamos pelo nome. É João, é Maria, é Pedro. É isso, meus irmãos. Demonstre seu amor através de atos e atitudes. Atos. Você tem que demonstrar o seu amor. Não simplesmente falar. Mas você tem que ter ato e você tem que ter atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui fala tudo de relacionamento, saudação. Agora nós temos uma exortação do apóstolo Paulo. Uma exortação, uma advertência. Ele fala assim: irmãos, tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos aos ensinos. Então, duas coisas ele está dizendo aqui para nós aqui. Duas palavras: divisões e obstáculos. Tomem cuidado com aquele que vai querer causar divisão. A igreja deveria, a palavra aqui, a igreja deveria vasculhar com os olhos em busca de pessoas que criavam dois perigos mortais. Primeiro, pessoas que causam divisão e pessoas que criam obstáculo. Como reconhecer? Então, a pergunta, que surge aqui para nós: como que eu vou reconhecer a pessoa que causa divisão e que causa obstáculo no corpo de Cristo? O apóstolo Paulo vai responder dizendo assim: primeiro, o que eles fazem está em desacordo com a doutrina que aprendeste. Como que você vai reconhecer? Primeiro, veja o que ele está ensinando, veja o que ele está pregando. Tome cuidado. Se estiver em desacordo com a palavra de Deus, não aceita. Não aceita, Se estiver falando sobre o aborto, que pode abortar, não aceita. Então, quer dizer, se está pregando algo que não diz respeito ao que está nessa palavra, você sabe que ele é uma pessoa que vem causar divisão no corpo de Cristo. E ele vai dizer uma outra coisa, meus irmãos? Essas pessoas, elas são eloquentes, elas são dissimuladas, elas são o quê? Lisonjeiras, cheias de adulação. Tem que tomar cuidado com pessoas que vêm te adular, com pessoas que vêm te lisonjear, pessoas eloquentes, sussurro e reuniões particulares
entre pessoas são as ferramentas que mais usam. Cuidado com essas pessoas, cuidado com conversas que dizem assim, não tem nada a ver. Nós tivemos uma festa, esse final de semana, uma festa de crente. A irmã Elisângela Muniz, ela pregou quinta e sexta, pregou 1h20, 1h30, as duas pregações daquela irmã, palavras que nos impactaram. Nós tivemos a festa de sábado, domingo, é a festa do crente, é a festa daquele que gosta das coisas de Deus. Aí nós tivemos uma festa que aconteceu na semana anterior, a festa de São João, Santo Antônio, casamenteiro. Aquilo não é festa para nós. A nossa festa, ela não é regada com álcool, com vinho, com essas músicas mundanas, seculares. A nossa festa, ela é regada com oração e no Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então nós temos que tomar cuidado com esses ensinamentos que dizem assim, não tem nada a ver. Mas que a palavra de Deus está dizendo que tem tudo a ver, tem tudo a ver. É claro que pode, como que pode? Se a palavra de Deus diz que não pode, então nós temos que tomar cuidado. Essas pessoas, Paulo está dizendo aqui para nós, meus irmãos, como que você vai saber que eles estão colocando divisão e obstáculo, ensinando coisas que não está na Bíblia? Segundo, são pessoas dissimuladas, são pessoas eloquentes, são pessoas que gostam de adular. Terceiro, os que pretendem, eles estão mais preocupados com eles, estão mais preocupados com seus apetites. A palavra no grego estão mais preocupados com seus estômagos, não querem servir ao Senhor, mas a si mesmas. Essas pessoas não querem servir ao Senhor, mas querem servir a si mesmos, são escravos de seus estômagos, sempre procuram se beneficiar. Essas pessoas dominam o vocabulário da igreja, sabem tudo de igreja, e o vocabulário é chamado de cristianês. Cristianês, sabe tudo. Esses tempos atrás chegou um rapaz aqui e falou para mim que ele era pastor, o carro dele quebrou aqui, e conhecia tudo em igreja, tive lá na convenção, na Semanes, isso, aquilo. Ele falou a linguagem do crente. Estou precisando ir lá para São Mateus, eu não tenho dinheiro e tal. Aí eu tinha um dinheiro no bolso, dei para ele. Isso era uma sexta-feira à noite. Naquela sexta-feira eu ia fazer uma visita lá perto da rodoviária. Quando eu estava chegando ali naquele barzinho que fica em frente à rodoviária, o cara estava lá bebendo cerveja. Brincadeira? Com o meu dinheiro suado de professor, estava bebendo cerveja. Eu falei, nunca mais eu vim para mim. Pode estar aí, florar, porque são mentirosos, são dissimulados, e eles falam cristianês. O cristianês, eles sabem tudo. Eu conheço o pastor Chico, até canta, seja canta. A gente sabe, passou um rapaz por aqui que até cantou aqui, o miserável, enganou todo mundo. Então, como que nós temos que observar justamente isso. Eles estão preocupados com o estômago deles, eles estão preocupados com eles. Como detê-los? Como detê-los? Paulo recomenda os cristãos romanos para serem sábios em relação ao bem, mas puros em relação ao mal. O conhecimento e o comportamento deve ser reto diante de Deus. Qual deve ser o meu comportamento? Reto. Se você crê que algo é verdadeiro, é verdadeiro.
Suas escolhas devem se ajustar de acordo com a palavra de Deus. Você deve amar a Deus, obedecer a Deus e viver os seus ensinamentos. Sim, nós devemos ser sábios em relação ao bem, fazer tudo que a palavra de Deus nos ensina, mas devemos ser puros em relação ao mal. Precisamos recusar terminantemente qualquer ligação com o mal, qualquer coisa que não esteja de acordo com o Evangelho. Eu tenho que recusar qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho que me afastar. Paulo vai dizer, você se afasta desses. Meu irmão, se você não é um crente, pessoa que se diz crente, que fica falando mal do pastor, da igreja, que não tem igreja perfeita, e quer isso, e quer aquilo, saia fora desse tipo de gente, pelo amor de Deus. Pessoas que chupam limão o dia todo, pessoas azedas, pessoas difíceis, pessoas que não querem congregar, pessoas que não querem estar em comunhão com a igreja. E aí termina dizendo assim, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás, como esses falsos profetas, porque são todos filhos dele, aprendem com ele, é mentiroso, e uma de suas armas é o ensino egocêntrico. Satanás, ele é promotor de dissensões. No entanto, ele foi, está sendo e será derrotado. Por isso que ele está dizendo, e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esmagar aqui, Satanás, tem uma foto aí, Pensou que precisava de uma cobra dessa, meu amado? Só Jesus de Nazaré mesmo. Essa expressão de esmagar nos remete de volta à promessa de Deus, depois que Adão e Eva pecaram no Éden e foram julgados, expulsos do jardim. Deus disse para a serpente que o homem nascerá e que ferirá a cabeça de Satanás. Jesus é quem esmaga a cabeça da serpente na cruz e derrotará definitivamente em sua segunda vinda. Quando Jesus vir, ele vai derrotar definitivamente Satanás. E Satanás, ele é derrotado quando uma pessoa se rende aos pés de Cristo, quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e é conduzido a Cristo. Toda vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida, estamos pisando na cabeça de Satanás. Ele está perdendo, ele está sendo derrotado. É mais uma vida que está sendo libertada das garras de Satanás. Por isso que é importante, na semana passada, eu falei para os irmãos, estudando Romanos capítulo 15, que Paulo ele falava que ele tem que pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não tinha sido pregado, e todos os gentios conquistados são o quê? Ofertas agradáveis a Deus. Uma vida que você ganha para Cristo é uma oferta que você está oferecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Ele ainda não foi esmagado. Eu não posso dizer assim, eu não posso dizer, eu vou esmagar Satanás debaixo dos meus pés, porque eu não tenho esse poder. Ninguém tem aqui o poder de esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Ninguém. O único que vai esmagar Satanás é Jesus Cristo. Amém. Quando ele voltar, quando ele retornar, definitivamente Satanás será esmagado, vai ser jogado no lago de fogo, aleluia, para toda a eternidade. Amém. Mas como que eu posso esmagar a cabeça de Satanás? A partir do momento
partir do momento que eu falo de Jesus, que eu anuncio que Jesus Cristo é o Senhor, aí você está esmagando, você está tirando pessoas das garras de Satanás e colocando ela na sombra do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, em nome de Jesus.